Teste de Fogo, da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz hoje no livro de Jó, capítulo 23, versículo 10. Ele sabe o caminho que eu sigo, e quando ele me provar, sairei como ouro. Na meditação de hoje, trazemos a história da esposa do pastor Rick Warren, Kay Warren. E ela diz o seguinte: quando eu estava fazendo tratamento para o câncer de mama, muitos anos atrás, fiquei pensando neste versículo de Jó, capítulo 23, versículo 10, que diz: Ele sabe o que eu faço, e quando ele me provar, eu sairei como ouro. A própria Kay diz que ela não tomou esse versículo como uma garantia de cura física. Diz ela: Deus não me deve isso. Se Deus me curou, e isso foi maravilhoso, mas não foi nesse versículo que eu vi a cura. O que eu vi foi potencial para produzir o que eu chamaria de ouro em minha vida. Se eu passasse pela aprovação de uma forma que eu honrasse a Deus, então algo de belo poderia ser produzido. E eu ansiava pelo sofrimento que estava passando, mas ao mesmo tempo esperando pela luz, algo adorável, algo de valor duradouro, tão rico quanto o ouro. Essas provações são momentos para testar a sua fé, para ver se ela é forte e pura. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos diz que nós somos testados como ouro em meio ao fogo. O fogo purifica o ouro. E os problemas, as dificuldades também purificam a nossa fé e nos torna mais preciosos a Deus. Se sua fé permanecer forte após ser testada por provas de fogo, ela lhe trará muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado a todo mundo. O ouro foi produzido no fogo do câncer em minha vida, segundo ela, e continua a ser produzido no fogo do sofrimento e na dor que envolve a perda de um filho. Pastor Rick Warren e Kay Warren perderam um filho em certa ocasião, Mateus. Por meio do câncer de mama, diz ela, ganhei uma nova capacidade de me relacionar com as pessoas que sofrem com doenças fatais. Eu encarei a morte no rosto, mas eu não estava com medo. Ganhei um novo apreço pela brevidade da vida e estava mais comprometida do que nunca em viver cada dia que Deus me desse com paixão e com propósito. Na tristeza e na devastação de perder nosso filho Mateus, ganhei uma caminhada mais íntima com Jesus, ao aprender a confiar nele, no lugar mais sombrio em que já estive. Hoje tenho um desejo crescente de estar no céu. Espero no Senhor. A ressurreição de Jesus Cristo é a minha esperança. Anseio pela restauração dos corpos, das mentes quebradas, e tudo isso acontecerá no céu. E em meu sofrimento, aprendi como confortar outras pessoas em seu sofrimento, o conforto que só Deus pode dar. Esse é o ouro que Deus produziu em minha vida, segundo Kay. Apesar de passar pelo câncer de mama, apesar de passar pela morte de um filho, como o ouro passa pelo fogo, ela se sente purificada, fortalecida em sua fé e pronta para entender o outro, ajudar o outro em seus sofrimentos também e ter cada vez mais a sua fé firmada, a sua esperança
de que a vida eterna é o nosso lar final e agradecer a Deus por cada dia em que vivemos aqui nesse planeta, buscando ser bênção na vida de outras pessoas. Deus pode fazer o mesmo em sua vida, desde que você permita que Ele use a sua dor, os problemas que você está enfrentando agora, para a glória dEle, e que assim como o ouro passa pelo fogo, você possa passar por todas as situações que já viveu ou que está vivendo, e quem sabe ainda viverá, mas olhando para o alvo que é Jesus Cristo, sabendo que você está sendo purificado, está sendo testado muitas vezes, sua fé está sendo colocada em prova, como diz aquele cântico: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nós somos vasos na mão do oleiro e estamos sendo moldados para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Que linda palavra vem aos nossos corações no dia de hoje, trazida pela esposa do pastor Rick Warren, que passou pelo câncer de mama e pela perda de um filho. E apesar dessas dores, dessas dificuldades tão grandes em sua vida, ela saiu fortalecida, assim como o livro de Jó nos conta sobre a história de Jó, que também ao final disse: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus por isso. Que os nossos olhos possam ver o Senhor, as maravilhas, o que Ele está fazendo em nossas vidas. Agradeça pelo dia de hoje. Que oportunidade rica Ele está nos dando para fazer a diferença na vida de alguém. Deus abençoe você, a sua família. Se você conhece alguém que precisa dessa palavra, curta, comente, compartilhe o link do YouTube para que outras pessoas que talvez estejam passando por uma prova tão difícil quanto essa do câncer, da perda de um ente querido, da perda do emprego, do seu negócio, possam receber o conforto, o consolo do Santo Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.